um homem é encontrado morto em sua elegante cabine no vagão dormitório de primeira classe do luxuoso trem, o Expresso do Oriente. Ele foi morto com 12 facadas de padrões diferentes em sua cabine trancada por dentro. Ninguém pareceu ter ouvido nada, nem mesmo Herculano Pontes, o renomado detetive particular belga que viajava no mesmo trem e estava na cabine ao lado do homem assassinado. O homem não tinha oferecido nenhuma resistência, apesar de ter uma arma carregada ao lado de seu travesseiro. Perto da cama havia uma xícara de café vazia e cartas de ameaça feitas com letras recortadas de revistas, que diziam: "Você vai morrer. Seu fim está próximo." Ficaram interessados? Vem comigo que neste episódio, em homenagem ao Dia das Mães do Enredei Podcast, vamos entender até onde o amor de uma mãe pode chegar para proteger ou vingar seus filhos. Oi, gente! Bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de True Crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Aqui mergulhamos nas profundezas escuras e cheias de mistério de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e muito mais. Reservem seu lugar na cena do crime, enquanto exploramos as reviravoltas tortuosas das investigações policiais. Em cada episódio, desvendaremos os segredos escondidos nas páginas dessas obras literárias. A ideia deste podcast nasceu da minha paixão por estes livros que serão adaptados por mim em um formato mais atual e irão pouco a pouco revelar a solução de cada crime. Espero que vocês gostem tanto ou mais de mergulhar nesses mistérios quanto eu. E lembre-se, em cada conto de assassinato, mistério e suspense, nada é o que parece. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar no mistério de um dos livros mais conhecidos de Agatha Christie, O Assassinato no Expresso do Oriente. Além do livro, o filme baseado em sua trama, lançado em 2017, conta com nomes famosos de Hollywood, como Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Kenneth Branagh, William Dafoe e Johnny Depp, para mencionar alguns. E se vocês quiserem conferir, o filme está disponível no Star Plus. Nos episódios anteriores, eu contei um pouco sobre a vida de Agatha Christie, considerada a rainha do crime. E em um mini episódio, contei a história de crime real que aconteceu com a autora. Mas tem mais, em outro mini episódio, contei um crime que dizem ter sido inspirado pelo caso do livro O Misterioso Caso de Styles, que também tem episódio aqui no Enredei. Se vocês ainda não ouviram, vale a pena. Alguns outros recados importantes. Este podcast é uma adaptação livre baseada no livro e no filme O Assassinato no Expresso do Oriente, e não é uma reprodução exata do conteúdo original. Embora, ao fazer esta adaptação, eu tenha me esforçado para fazer jus à obra, existem diferenças significativas na trama, nos personagens e nas configurações desta adaptação. As tomadas de decisões artísticas e narrativas foram feitas com o objetivo de criar um produto que respeite o espírito da obra original e, ao mesmo tempo, ofereça algo novo e emocionante aos ouvintes. Além disso, a adaptação não foi endossada ou aprovada pelos detentores dos direitos autorais do livro, e eles não são responsáveis por qualquer parte de seu conteúdo. Os crimes descritos nesse episódio são ficcionais, ou seja, não são crimes reais. Por isso, contém spoilers das obras que serão narradas aqui. Os nomes dos personagens foram trocados por nomes em português, para facilitar o acompanhamento e a evolução de cada um durante a história. Recados feitos, bora pra história! O trem de luxo estava prestes a partir da estação em Istambul. E aqui vale falar um pouco mais sobre o magnífico trem, o Expresso do Oriente. Esse foi o serviço de trem de longa distância que no seu ápice ligava Paris a Istambul. Desde a sua inauguração em 1883, a sua rota foi alterada muitas vezes, seja por logística ou por questões políticas. Na década de 1930, o Expresso do Oriente atingiu seu ponto máximo, com 3 serviços atravessando a Europa.
Foi nessa época que o Expresso do Oriente adquiriu sua fama de trem luxuoso, prestando um serviço de primeira linha para seus passageiros que incluíam membros da realeza, diplomatas, milionários e figuras importantes em geral. Os serviços eram luxuosos e sofisticados e incluíam desde chefes renomados contratados para trabalhar na cozinha dos trens até a mais fina louça e talheres de prata e cabines decoradas com requinte. Aproveitando-se da fama do Expresso do Oriente, em 1982, o empresário anglo-americano James Sherwood inaugurou o serviço Venice Simple Orient Express. Após comprar e renovar vários vagões Pullman das décadas de 1920 e 1930. Hoje ele opera um serviço caríssimo, a partir de 3.500 libras esterlinas por pessoa, ou mais ou menos R$21 mil, e faz a viagem entre Londres e Veneza no período entre março e novembro. Ao contrário do que afirma seu site, o Venice Simple não tem nenhuma relação com o original Orient Express de 1883 da companhia Wagonlitz. Voltando agora para nossa história, nessa noite o trem estava com sua lotação máxima. Era um trem com poucos e exclusivos vagões, que transportava a elite, a aristocracia europeia, os milionários americanos e todos aqueles que dispunham de tempo e dinheiro para viajar luxuosamente. Na lista de passageiros havia uma princesa russa, já de avançada idade, chamada Natália Bragança, e sua dama de companhia, uma senhora de meia-idade alemã chamada Leonor Boom. Um outro casal da realeza, o conde Nicolau Andrei e a condessa Helena, ambos bailarinos renomados. Uma milionária americana chamada Linda Henriques, que viajava sozinha após seu terceiro divórcio, além de um médico inglês, o Dr. Alves, uma missionária religiosa, um empresário de sucesso latino-americano, uma governanta inglesa e um professor de engenharia austríaco. No último minuto se juntou ao grupo um conhecido detetive particular que quem já acompanha os episódios do Enredei conhece, Herculano Pontes. Nosso estimado detetive belga era amigo do diretor do trem, o Sr. Boais, que encontrou em Istambul e tinha conseguido uma passagem de última hora para embarcar nessa viagem, porque tinha sido chamado com urgência na Inglaterra, após resolver um caso importante em Jerusalém. Destoando do ambiente requintado, havia ainda Ramos, que era um dos homens mais ricos da América. E o que tinha de rico tinha de desagradável. Sua fama era conhecida no mundo todo. Ele era um homem moreno de meia-idade que se vestia com elegância, mas que tinha maneiras nada sofisticadas. Tinha ido ao Oriente a negócios. Era um mercador de antiguidades e arte, e estava voltando agora de Istambul pelo Expresso do Oriente. Viajando com Ramos estavam seu secretário particular, o Sr. Mendes, e seu valete, o Sr. Souza. Vocês sabem o que é um valete? Não estou falando da carta do baralho. Valete é um termo usado antigamente para empregados domésticos masculinos que eram vistos como um artigo de luxo e tradicionalmente ganhavam mais que as empregadas da casa. Um valete era um empregado treinado para servir seu patrão, mantendo suas roupas limpas e organizadas, cumprindo afazeres domésticos leves, pagando suas contas, organizando viagens e até preparando seu banho. Diferentemente de um mordomo que servia a casa, o valete servia a um patrão específico. Vocês conheciam este trabalho? Já ouviram falar de valete? Retomando o fio da meada, a viagem começou muito bem, e os passageiros tinham a oportunidade de se encontrar e se conhecer no vagão-restaurante. Foi ali, durante um almoço criado por um dos chefes mais conhecidos da Europa, que Ramos interrompeu a leitura de Pontes, que estava terminando seu café, e ofereceu a ele um trabalho. Dinheiro não era o problema, mas ele precisava muito de ajuda e achou uma coincidência fortuita que Pontes estivesse no mesmo trem. Devido a seus negócios um tanto escusos, Ramos estava recebendo cartas com ameaças de morte. Ele vendia antiguidades que muitas vezes eram falsificações. E, segundo pensava, algum de seus clientes, entre aspas, que eram italianos ou melhor da máfia, estavam bem descontentes e o ameaçando. Como eu já comentei em outros episódios com o nosso querido personagem, Pontes podia escolher seus casos. Não precisava de dinheiro.
e recusou com educação o pedido de Ramos. Não gostou nada do homem e não queria se envolver com o tipo. Além do trem luxuoso, a paisagem durante todo o trajeto era majestosa. Os vales e montanhas que ladeavam os trilhos no caminho eram de tirar o fôlego. Ainda mais no inverno, quando a neve que caía em grande quantidade oferecia aos viajantes um espetáculo à parte. Naquela noite, enquanto Pontes estava lendo em sua cabine, os outros passageiros pareciam agitados. O condutor, que ficava sentado no corredor e era chamado por uma campainha em cada cabine, estava trabalhando bastante. Primeiro Ramos, que estava na cabine vizinha a Pontes, chamou e dispensou o camareiro assim que ele chegou à porta. Depois a senhora Henriques, aquela senhora americana muito rica que já fora casada algumas vezes e estava viajando sozinha. E quando estava quase pegando no sono, Pontes foi despertado mais uma vez. Agora, quando abriu a porta de sua cabine, viu o condutor e o que parecia uma mulher com um kimono correndo para o outro vagão. Finalmente dormiu pesado. Não acordou nem mesmo quando o trem parou, porque uma avalanche bloqueou os trilhos e impediu a passagem do trem, interrompendo assim a viagem. Na manhã seguinte, os passageiros se reuniram no vagão-restaurante, todos aflitos e reclamando que o atraso os faria perder compromissos importantes e conexões que já estavam programadas. Infelizmente, não havia o que se fazer. Os funcionários da estação mais próxima já haviam sido acionados e estavam trabalhando na limpeza dos trilhos, porém não era uma tarefa fácil ou rápida. Em meio à confusão formada, a maioria não percebeu que 2 passageiros ainda não tinham se juntado ao grupo: Ramos e Pontes. Foi então que o valete de Ramos foi levar o café da manhã até sua cabine e encontrou a porta trancada. Estranhou que o patrão não respondia e um frio estranho passava por baixo da porta. Pontes, ouvindo a movimentação no corredor, saiu de sua cabine e se deu conta do que estava acontecendo. Imediatamente mandou o valete chamar seu amigo Boaz, diretor do trem, e o médico, Dr. Alves, o outro passageiro, um inglês sério e com uma postura rígida que denunciava seu passado militar. O condutor, o diretor do trem e o Dr. Alves acudiram até o vagão onde estava a cabine de Ramos, e com a chave mestra abriram a porta da cabine. O ar gelado invadiu o corredor, mas a corrente de segurança ainda mantinha a porta fechada. Mais um tempo passou até que conseguissem cortar a corrente e entrar na cabine. O vidro da janela estava baixado e estava um frio tremendo. A neve que bloqueara os trilhos e obrigava o trem a estar parado neste momento invadiu a cabine também. Na cama jazia o corpo sem vida de Ramos. O Dr. Alves fez um exame rápido e confirmou que Ramos tinha sido assassinado com 12 facadas. Apesar da neve ter parado de cair, estavam isolados pela avalanche, e a situação era preocupante, mesmo antes da descoberta do assassinato. Boaz, o diretor do trem, pediu que Pontes assumisse o caso e agisse o mais rápido possível, antes mesmo que a polícia chegasse até lá. Havia um clima bem preconceituoso no trem, o que preocupou os dois, pensando que a investigação policial seria superficial e focada em encontrar um culpado entre os passageiros sem dinheiro. Pontes começou imediatamente. Pediu o passaporte de todos a bordo e também um mapa com os nomes dos passageiros em cada cabine de cada vagão. Por ser um trem de luxo, haviam poucos vagões que levavam poucos e exclusivos passageiros, o que de alguma forma facilitava, limitando as possibilidades. Ao examinarem o corpo com mais atenção, perceberam que as 12 facadas não tinham um padrão. Umas tinham sido mais superficiais, outras mais profundas, o que levava à conclusão de que algumas punhaladas foram desferidas com mais fúria. Independente disso, todas tinham sido desferidas na região do peito de Ramos, e segundo o médico, a morte ocorrera por volta da 1 da manhã. O fato estranho é que parecia que Ramos não havia reagido. Ele dormia com o revólver perto do travesseiro, mas parecia que não tinha se mexido. A cabine de Ramos estava repleta do que pareciam pistas. Havia um lenço de seda com a inicial H, um limpador de cachimbo, um pedaço de bilhete queimado em um cinzeiro, e ao lado de sua cama encontraram uma xícara com café com o que parecia um pó branco. Ao examinar o pó, Pontes percebeu que era um calmante. Ah, isso explicava a falta de reação de Ramos. Ele tinha sido drogado. Preparados para a primeira reviravolta?
Pontes conseguiu extrair parte da mensagem do bilhete queimado. Abre aspas. Como o sangue de Margarida Almeida está em suas mãos, você morrerá por isso. Fecha aspas. Ramos não era Ramos, e sim Cassete. E este nome estava irremediavelmente ligado a um crime hediondo, o caso Almeida. A história tinha chocado o mundo. Haviam se passado pouco mais de 2 anos do momento em que a filha única do famoso piloto inglês, o coronel João Almeida, foi raptada no meio da noite. Desesperados, João e sua esposa Sônia pagaram o resgate. Mas a pequena Margarida foi encontrada morta pouco tempo depois, mesmo assim. Sônia estava grávida e, ao saber da notícia, o choque a fez entrar em trabalho de parto prematuro. E mais uma tragédia aconteceu. Ela e o bebê morreram. O coronel João, levado pela extrema tristeza, se matou com um tiro. Mas a tragédia não parou por aí. Cassete tinha conseguido fugir da justiça nos Estados Unidos, usando o dinheiro que recebeu de resgate para fugir e recomeçar sua vida na Europa. A maioria dos envolvidos de alguma maneira com a família Almeida sofreu mais perdas trágicas. Tanto o sofrimento e o envolvimento de pessoas importantes e muito ricas fez com que o caso ganhasse uma repercussão quase inacreditável por todo o mundo. Em um próximo mini episódio bônus, eu entro nos detalhes sobre este caso. Retomando o fio da meada, Pontes e Boais reuniram os documentos dos passageiros, o mapa do vagão dormitório onde o crime foi cometido e começaram os interrogatórios. O primeiro a ser chamado foi o condutor da noite, que ficava de plantão sentado na passagem do vagão e de frente para o corredor das cabines. Seu nome era Pedro Miranda. Trabalhava na companhia Wagonlits, dona do Expresso do Oriente, havia mais de 15 anos. Era francês, respeitável e de confiança. Ele estava extremamente nervoso e preocupado que pensassem que ele tinha dormido ou saído de seu posto, e assim o criminoso entrou na cabine de Ramos e o matou. Ele afirmou que esteve alerta e atento às campainhas das cabines durante toda a noite. Contou que Ramos foi deitar logo após o jantar e que tinha chamado seu secretário Mendes para revisar alguns documentos, e depois seu valete Souza tinha levado um café quente a pedido do patrão também. Foi o último movimento que viu na cabine de Ramos. Examinando todas as possibilidades, era preciso pensar que um desconhecido poderia ter invadido o trem, se escondido até o momento oportuno, cometido o crime e depois fugido. Parecia improvável, mas era possível. Logo depois de Pedro, foi a vez do secretário Mendes. Seu chefe era detestável e bem rude. Era difícil gostar dele. Mas pagava muito bem, e o trabalho era razoavelmente simples. Mendes era americano, advogado de formação, mas não exercia a profissão. Disse que foi à cabine de Ramos como Pedro dissera, mas depois ficou em sua cabine conversando com o Dr. Alves e bebendo até mais de 2 horas da manhã. Ficou extremamente chocado ao saber que Ramos, na verdade, era Cassete. Um a um, todos os passageiros foram interrogados. Pontes constatou pelo depoimento do valete que Ramos, ou melhor, vou passar a chamá-lo de Cassete, tomava calmante para dormir sempre que viajava. Ele também tentou entender de quem poderia ser o lenço encontrado ao lado da cama de Cassete. Haviam 3 passageiras com a inicial H. A senhora Henriques, a condessa Helena, casada com o conde Andrei, e a princesa russa. No entanto, nenhuma reconheceu o lenço. E a princesa russa chama Natália. No alfabeto russo, o N também é representado por H. O limpador de cachimbo era outro item que despertou a curiosidade de Pontes, mas que foi o mais simples de descobrir. Deveria pertencer ao Dr. Alves, que era o único passageiro que fumava cachimbo. Mas por ser um item comum, era difícil garantir que era realmente dele, e não de alguém que esteve no quarto e deixou cair. O depoimento mais dramático foi da senhora Henriques. Ela estava na cabine ao lado da de Cassete, e jurava que um homem tinha estado em sua cabine no meio da noite, apesar da porta de ligação que existia entre sua cabine e a do morto estar trancada. Como evidência de que esta invasão realmente aconteceu, a senhora Henriques tinha um botão do uniforme dos condutores do trem. Ficou provado de que não era do uniforme de Pedro. Então era preciso procurar por um casaco de uniforme com um botão faltando. Um perfil do criminoso foi tomando forma. Pelo depoimento da dama de companhia da princesa, que disse ter visto um condutor diferente na noite do crime, baixo e rechonchudo, que falava alto. Deveria ser o tal que perdeu um botão de seu uniforme na cabine da senhora Henriques.
foi feita uma revista completa nas bagagens dos passageiros, à procura de outro uniforme de condutor sem botão, e também do kimono vermelho que Pontes tinha visto, mas nada foi encontrado. A bagagem do casal Andrei não pôde ser examinada. Eles viajavam com passaportes diplomáticos e, portanto, tinham imunidade. No entanto, ainda faltava uma mala, a de Pontes, e lá estava o kimono. O assassino estava brincando com o famoso detetive. Que audácia! E depois de uma procura mais minuciosa pelo trem, na cabine da Sra. Bon, acompanhante da princesa Bragança, o casaco do uniforme foi encontrado sem o botão e com uma chave mestra das cabines no bolso. Caso resolvido? Nem de longe. Este caso estava testando toda a capacidade de Pontes. Ele sentia que a solução parecia planejada, que o tal condutor misterioso tinha sido criado para confundi-lo. Todos no trem pareciam esconder algo, fingiam que eram desconhecidos, mas trocavam olhares estranhos. No entanto, a teoria alternativa que foi se formando na cabeça de Pontes era demasiado absurda. Vamos aos fatos. Logo no começo, com as pistas deixadas na cabine e quando Pontes descobriu a identidade do morto pelo bilhete queimado, tendo certeza que era Cassete, o assassino de uma criança que tinha conseguido escapar da justiça, pensou que o assassino de um assassino de crianças seria facilmente descoberto. Devia ter sido um crime passional. A forma do assassinato também sugeria isso. O uso de arma branca, faca, exigia proximidade com a vítima e ódio para continuar esfaqueando 12 vezes. O condutor misterioso parecia a solução perfeita. Mesmo se a razão não tivesse sido a verdadeira identidade do morto, então a solução continuava a mesma. Alguém de fora que cumpriu as ameaças feitas por carta para um bandido como Cassete, que vivia perigosamente enganando outros bandidos. Mas Pontes não estava convencido. Sua massa cinzenta continuava a encontrar peças no quebra-cabeça que não se encaixavam. E enquanto Pontes estava às voltas com seus pensamentos, mais uma reviravolta aconteceu. A senhora Henriques foi esfaqueada nas costas. Seus gritos atraíram os outros passageiros. Pontes e o Dr. Alves correram para socorrer a senhora. Pelo que parecia, não tinha sido grave. O doutor retirou a faca, que não tinha penetrado profundamente, e, com surpresa, identificou a faca utilizada, que parecia ser a mesma que usaram em Cassete. Era a arma do crime. A senhora Henriques estava histérica. Tinha certeza que o homem que esteve em sua cabine tinha voltado para calá-la. Nada disso fazia sentido. Enquanto isso, Boaz reuniu todos os passageiros no vagão-restaurante, e a recomendação era de que todos ficassem juntos para dificultar a ação do assassino. O casal de bailarinos não tinha saído de sua cabine até agora, e diplomatas ou não, Pontes os queria no mesmo vagão-restaurante que os outros. Foi até a cabine deles e exigiu ver a condessa, que não se sentia bem. O casal era bem jovem e os dois estavam nitidamente apaixonados. A jovem esposa parecia muito frágil e amedrontada, e ela tomava grandes quantidades de barbitúricos. Barbitúricos são calmantes. Seu marido era um bailarino famoso e extraordinário. Era muito protetor em relação a ela e tinha um temperamento explosivo. Expulsou Pontes de sua cabine e não saíram mais, até o dia seguinte, quando os funcionários faziam os últimos ajustes para a retomada da viagem. E foi isso, a retomada iminente da viagem, que fez com que Pontes finalmente contasse aos presentes sua teoria sobre o crime. E, gente, esse livro tem um dos finais mais surpreendentes, e não é por acaso que é um dos mais famosos de Agatha Christie. Vocês estão sentados? Para quem não conhece essa história, eu tenho certeza que vai ser uma surpresa. Todos estavam envolvidos no assassinato de Cassete. E por quê? Vamos lá. Agora eu vou precisar de toda a atenção de vocês, porque tem muito detalhe. Mas vamos lá desenrolar esse crime. Todos tinham motivo, e todos os motivos estavam ligados ao caso Almeida. Pontes começou a contar o que sabia e foi falando de cada um dos passageiros. Mendes foi o primeiro.
Era evidente que ele odiava seu patrão. Vinha roubando sistematicamente dele durante um ano que trabalhou com ele. E apesar de ter fingido não saber que Ramos era Cassete, tinha um motivo muito forte para armar um plano de vingança. O promotor responsável pela acusação contra a empregada francesa que trabalhava na casa dos Almeida e que não conseguiu comprovar seu álibi, baseou todo o caso na certeza de que ela era a assassina. E perdeu tudo quando a verdade veio à tona, mas não antes da pobre mulher se suicidar na prisão. O promotor era o pai adorado de Mendes. Souza, o valete, também trabalhava havia pouco tempo com Ramos. Infelizmente estava muito doente, o que era visível para todos no trem. Era um tanto ríspido no trato com seu patrão, o que surpreendia as pessoas ao redor, que não esperavam esse tipo de comportamento de um senhor tão distinto e experiente. E ele era experiente mesmo. Tinha sido o mordomo da casa dos Almeida. Fora trabalhar na casa do coronel, porque já o conhecia bem. Havia lutado sob seu comando e a seu lado na guerra. O próximo era o Dr. Alves. Pontes tinha acertado ao supor que Alves tinha sido militar. Ele também serviu com o coronel Almeida e tinha uma grande admiração pelo comandante corajoso e piedoso. Quando a guerra acabou, se viu sem condições de pagar seus estudos na faculdade de medicina, sonho que tinha desde a infância e que tinha confidenciado em momentos de tranquilidade no campo de batalha para Almeida. Almeida veio em seu socorro quando soube da situação e financiou os estudos de Alves. Sua gratidão era imensa, e o que aconteceu com Almeida e sua família o tinha deixado arrasado. A velha princesa Bragança tinha sido a mais sincera sobre sua ligação com a família Almeida. Assim que ouviu que o morto era Cassete, contou a Pontes que conhecia muito bem a família da falecida Sônia. Sua mãe era uma atriz americana muito respeitada. Seu nome artístico era Linda Castro, e as duas tinham ficado muito amigas. Suas famílias se conheciam há muitos anos. A princesa era a madrinha da pequena Margarida e amava Sônia como uma filha. Sua dama de companhia parecia bem deslocada em suas funções durante a viagem. Tudo porque não era realmente uma acompanhante, mas sim a cozinheira da família Almeida. Trabalhava na casa do coronel há muitos anos, acompanhou seu crescimento desde a infância e era muito ligada à família. A senhorita Duarte era uma governanta inglesa que dizia estar voltando à Inglaterra em busca de emprego. Pontes tinha se afeiçoado à moça desde o começo da viagem, por sua postura correta e tão inglesa. A ligação dela com os Almeida também era mais fácil de deduzir. Sim, ela era a governanta deles, responsável por educar Margarida. Era muito próxima da família de Sônia. Tinha sido ela quem educou Helena, a irmã mais nova de Sônia. E é isso mesmo. A Condessa Helena era a irmã mais nova de Sônia. E desde a tragédia vivia com medo e reclusa, sofrendo com o terrível destino de sua família. E por mais que amasse seu marido, o Conde Andrei, não conseguia viver em um mundo onde o assassino frio que causou tanta destruição estivesse livre, vivendo muito bem e sem punição. O conde adorava sua esposa, era muito protetor e faria qualquer coisa para voltar a vê-la feliz. Vamos recapitular porque tem bastante informação, né? Até agora, Mendes, Souza, Alves, Bragança, Bon e Duarte, além do casal Andrei, 8 dos 12 passageiros tinham ligação forte e próxima com a família Almeida e foram atingidos pela tragédia de formas diferentes. E quanto aos outros passageiros? Bem, eles também estavam envolvidos. O professor austríaco não era nem professor e nem austríaco. Ele era um ex-policial americano que, durante a investigação do sequestro de Margarida, havia conhecido e se apaixonado pela criada francesa, acusada erroneamente do crime. Acompanhou com muito sofrimento a prisão dela, sua condenação injusta e não pôde fazer nada para evitar seu suicídio. Outro passageiro que não teve tanto destaque na trama também estava ligado à família. Marx, um empresário mexicano. Ele tinha sido chofer dos Almeida. E durante uma das muitas viagens onde dirigiu para o coronel, contou ao patrão que tinha imigrado do México para os Estados Unidos para montar um negócio
e trabalhava como chofer enquanto juntava capital. Ele adorava a família e a pequena Margarida. Um pouco antes do sequestro, o coronel resolveu investir na ideia de Marx, o que permitiu que ele iniciasse o trabalho para montar suas concessionárias de carros. De todos os envolvidos, apenas um não era um passageiro, e era Pedro Miranda, o condutor. Sim, ele era irmão da pobre empregada francesa que se matou. O nome dela era Susana. Deixei para o final 2 passageiras que tiveram um papel importante nos acontecimentos. Primeiro, Pilar, a missionária, que passou a viagem de trem lendo a Bíblia e pregando sempre que podia. Ela era a babá de Margarida e estava dormindo no quarto da menina quando a pequena foi levada. Sua culpa a consumia desde então. Pilar tinha bebido muito e estava desmaiada na cadeira próxima à caminha da menina. Foi preciso esta tragédia para que ela ficasse sóbria e se voltasse para Deus. E finalmente a senhora Henriques, a extravagante americana divorciada várias vezes que viajava sozinha. Arrisca um palpite de quem era a senhora Henriques? Ela era a mãe de Sônia e Helena. Sua carreira de atriz tinha acabado após a morte de Margarida. Linda não encontrava forças para trabalhar e virou uma reclusa, enfiada em sua casa sem sair para nada. Até que soube que o causador da tragédia que envolveu sua família estava livre e vivendo sob o nome de Ramos. Foi então que, pensando em vingar sua filha Sônia, sua neta Margarida, seu neto que morreu no parto, e libertar a sua outra filha Helena, que vivia aterrorizada e com medo, que Linda planejou sua vingança. Com muita calma e cuidado, recrutou as pessoas que sabia que eram leais à família Almeida e colocou o plano em prática 1 ano e meio antes da viagem que faziam agora. Tudo estava saindo como planejado, ou quase tudo. Pontes não deveria estar neste trem. Ele tinha se juntado a eles de última hora, usando uma cabine reservada para o alto comando da companhia de trem. Mas até mesmo Pontes tinha uma ligação com o caso Almeida. O coronel havia mandado uma carta a Pontes pedindo que ele investigasse o sequestro e encontrasse o culpado. Infelizmente, a carta chegou pouco depois do coronel ter tirado a própria vida com um tiro. Pontes vinha travando uma guerra interna entre a razão, que tanto amava e guiava sua vida, e a emoção. O caso Almeida era uma tragédia tão grande que era impossível não ter o coração dilacerado por tantas mortes sem sentido e tantas vidas destruídas por tudo isso. Pontes era experiente e conhecia a maldade humana. Ficava sempre satisfeito ao solucionar um caso e punir esta maldade. Mas agora ele sabia que nenhum dos passageiros era um assassino de verdade. Eles não tinham o perfil. Agiram juntos, mas separados não teriam a coragem de matar ninguém. Até mesmo o método usado foi pensado para que nenhum dos envolvidos soubesse quem realmente desferiu o golpe fatal em Cassete. Uma apunhalada foi dada por cada um. Todos entraram na cabine de Cassete através da porta de ligação do quarto de Linda. E foi por isso que havia marcas mais leves e outras mais profundas, e o número exato de 12 punhaladas. Helena não teve coragem de dar a sua punhalada, então seu marido tomou seu lugar. E por fim, a facada dada em Linda foi uma tentativa de distrair Poirot. O autor foi o doutor, que sabia exatamente onde colocar a faca sem fazer grandes estragos. Quando Pontes terminou de contar sua teoria e trazer as evidências, um silêncio mortal caiu entre os presentes. Pontes havia confrontado a todos com a verdade, e nenhum deles foi capaz de negar. O trem já estava quase pronto para retomar a viagem, e a polícia se envolveria no caso assim que o trem parasse na próxima estação. Sem dizer mais nada, saiu do vagão-restaurante e se preparou para desembarcar. Quando o trem chegou na estação, Pontes desceu e foi de encontro à polícia, que já esperava a chegada do trem. Em pouco tempo, explicou aos policiais como havia chegado à conclusão que o assassino tinha vindo de fora. Provavelmente um assassino profissional, contratado por um dos mafiosos enganados por Ramos, que entrou no trem na estação anterior, pela porta aberta deixada pelos passageiros que desceram para esticar as pernas. Se disfarçou com o uniforme do condutor e, usando uma chave mestra que tinha sido conseguida previamente, matou Ramos, que estava dormindo sedado. Escondeu a faca na cabine da senhora Henriques e o casaco na cabine da senhora Bon.
foi o tal homem que a senhora Henriques disse ter visto. Desceu apressado do trem na mesma estação antes que seguissem viagem. A avalanche fez com que o crime fosse descoberto muito antes do que o assassino imaginou, e entre estações, o que sugeriu em um primeiro momento que o assassino estivesse entre os passageiros. Mas em sua investigação, Pontes foi capaz de comprovar o álibi de todos e confirmar que o assassino profissional era a única solução possível para o caso. A polícia ficou satisfeita com esta solução, principalmente porque resolvia a questão sem criar problemas políticos e diplomáticos com os influentes passageiros do trem e os funcionários da companhia mais prestigiosa de trem daquela linha. O trem seguiu sua viagem e Pontes tinha esperança que todos a bordo conseguissem curar suas feridas. Ele foi levado por um motorista que estava na estação para o seu próximo caso. E então, o que acharam? Nesta trama, uma mãe matou por suas filhas e netos. É ou não é a prova de que o amor de mãe é capaz de tudo para proteger e vingar seus filhos? Um feliz Dia das Mães para todas as mamães que ouvem o Enredei Podcast e para as mães de todos que me seguem nas plataformas de podcast, Instagram e TikTok. Muito obrigada, gente! Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais. Lembrem-se que esta é uma adaptação livre do livro e do filme Assassinato no Expresso do Oriente. Eu recomendo para quem ainda não leu, que conheça a história original. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste em suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se você preferir, pode ouvir também no YouTube. Se puder, avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história!